Oi, gente, hashtag BandRio tá no ar, o nosso jornal exclusivo aqui para o YouTube para você se manter sempre muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro, mas sem perder tempo. Então a gente vai para aquele nosso giro de reportagens. E foram apreendidas hoje pela Polícia Civil fitas com músicas inéditas de Renato Russo. E Yasmin Bachur traz os detalhes. A Polícia Civil apreendeu hoje, na zona norte do Rio, mais uma parte do material do cantor e compositor Renato Russo que estava sendo oculta. Caixas e prateleiras cheias de fitas, todas etiquetadas com o nome do Legião Urbana e com datas entre setembro e outubro de 2001. Entre o material estão ensaios, canções e versões inéditas de Renato Russo, como Ainda é Cedo em inglês e Faroeste Caboclo em ritmo de reggae, nunca divulgadas antes. Todo esse material foi encontrado em um depósito em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro, que era usado por uma gravadora e será entregue ao filho do cantor e compositor Giuliano Manfredini, que já foi comunicado e esteve aqui na delegacia. Ninguém foi conduzido aqui à DRCPIM, mas a polícia ainda vai intimar os responsáveis pela produtora para prestarem esclarecimentos. Serão apurados os crimes de estelionato e apropriação indébita. Uma mega operação da Polícia Civil denominada Em Nome da Mãe, que inclusive a gente deu em primeira mão aqui pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, e tem como objetivo cumprir ao todo entre 30 e 50 mandados de prisão contra homens suspeitos de violência doméstica e também que estão em débito com a pensão alimentícia. Esse número de presos deve aumentar ao longo de todo o dia, porque cerca de 14 equipes da DEANS cumprem esses mandados. De acordo com a delegada Sandra Ornelas, que fica à frente da Diretoria Geral do Departamento de todas as DEANS aqui do estado do Rio de Janeiro, essa ação acontece em alusão aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que acontece anualmente de forma internacional e que tem como objetivo chamar a atenção para um tipo de violência que não tem tanto destaque, que é a paternidade irresponsável, além também de um caráter pedagógico e sempre lembrar que a mulher não tem culpa e a importância de denunciar esses tipos de crime. A Agatha Meirelles traz agora um panorama sobre a ocupação de leitos aqui no estado do Rio de Janeiro para tratamento da Covid-19. Fala aí, Agatha. Aqui no Rio de Janeiro, a situação é bem crítica. 97% dos leitos de UTI destinados para pacientes com Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, em hospitais municipais, estão ocupados. Ontem, lembrando, a gente chegou a 100% ao colapso da rede municipal de saúde e de ontem para hoje, 8 leitos foram liberados. O problema é que cerca de 200 pessoas estão na espera em todo o estado para um leito de UTI. Além disso, outras 200 esperam por um leito de enfermaria. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de cerca de 82% e de enfermaria também está alta. Então, os especialistas já alertam para a possibilidade de colapso na rede estadual, na rede SUS, que inclui unidades federais, municipais e também estaduais. O que preocupa também os especialistas é a taxa alta nos hospitais particulares. 98% dos leitos de UTI nessas unidades particulares aqui na cidade do Rio já estão ocupadas e a tendência é que elas fiquem ainda mais ocupadas, isso porque as festas de final de ano já estão chegando e tradicionalmente as famílias se reúnem. Nessa pandemia terá que ser diferente, preservando o distanciamento social, principalmente com essa falta de leitos registrada aqui no estado do Rio de Janeiro, na capital fluminense também, Natasha. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, parece ter desistido da ideia de transformar o Museu do Meio Ambiente, que fica no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, num hotel. Fala aí, Amanda. Depois de críticas de ambientalistas e também de uma petição online com mais de 30 mil assinaturas, isso para tentar fazer com que o Museu do Meio Ambiente não seja transformado em um hotel boutique, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pode voltar atrás nessa decisão. O espaço é localizado dentro do Jardim Botânico e é o primeiro totalmente dedicado às questões ambientais. Em publicação no Twitter, Salles disse que a ideia era fazer um estudo para a concessão do local que geraria empregos e recursos, mas ele disse que se as pessoas preferem deixar como está,
Beleza, na semana passada ele visitou o espaço aqui no Rio de Janeiro. Segundo a direção do Jardim Botânico, a promoção cultural do local é uma atribuição do Jardim Botânico e isso não vai ser prejudicado. O custo de funcionamento atualmente do Museu do Ambiente para a União é de cerca de R$100 mil por mês. Deve levar pelo menos mais 2 semanas a normalização do abastecimento de água aqui no Rio de Janeiro. Há cerca de 20 dias, 1 milhão de moradores da capital fluminense, de 4 municípios da Baixada, estão com abastecimento prejudicado. A SEDAI, que é a concessionária estadual responsável por esse serviço, argumenta que o conserto é complexo. O problema foi provocado porque uma bomba deu defeito, que esse equipamento pesa 35 toneladas e fica debaixo da terra, a 64 metros do nível da rua. Nesta quarta-feira, houve uma audiência entre representantes da SEDAI, do Ministério Público e da Defensoria. Eles pedem que haja um bloqueio de R$100 milhões das contas da companhia para o pagamento de futuras indenizações. E pedem também que haja um desconto de 25% na conta de água daqueles moradores que tiveram abastecimento prejudicado. E um morador da comunidade do Borel, na zona norte aqui da capital fluminense, acusa policiais militares de agressão. Daniela Dias. Moradores do Morro do Borel, na zona norte do Rio, denunciam que policiais militares teriam agredido um morador da região na tarde de ontem. Pablo Luiz Alves diz que estava saindo de casa pouco depois de ouvir tiros, cerca de 15 minutos após ouvir esses disparos, e que estava saindo de casa para entregar uma apostila para a mãe, Carla Alves. Segundo ele, um dos policiais militares estava agachado em uma das vielas da comunidade e o chamou. Segundo Pablo, ele disse para o policial que ele não poderia parar. E nisso ele disse que levantou a camisa, mostrou que não era um criminoso e falou que precisava encontrar com a mãe em 5 minutos. A partir daí, segundo Pablo, que é morador ali da região da Zona Norte, o policial militar começou a dizer que ele estava desrespeitando as regras do agente e começou a agredi-lo. Pablo diz que levou pontos na boca e na testa, além de ficar com hematomas, após a polícia dar coronhadas na cabeça dele e o atingir também com o capacete da corporação após imobilizá-lo no chão. Procurada, a polícia militar disse que Pablo desrespeitou os agentes e chegou a xingar esses agentes com palavras de baixo calão e também entrou em luta corporal contra eles. Segundo os agentes ainda, segundo a polícia militar, um dos policiais ficou ferido após populares, moradores da região, atacarem esse PM com pedras e também com garrafas. Tanto Pablo como esse agente foram levados para o Hospital Federal do Andaraí, onde foram medicados e depois foram até a delegacia da região e agora a Polícia Civil investiga esse caso. Hoje teve a Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro com foco em desvios feitos no Instituto de Traumato-Ortopedia, o INTO, que fica na zona portuária aqui do Rio de Janeiro. O Marcos Sadoc acompanhou tudo de perto. Mais uma etapa da Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Hoje os agentes da Polícia Federal e Receita Federal cumprem mandados de busca e apreensão contra o ex-deputado federal Francisco Floriano. Ele, que de acordo com as investigações, desviaria recursos de emendas parlamentares para o INTO para depois a organização criminosa que é investigada recuperar essas verbas que vinham de dinheiro público. Ele também é considerado um homem de influência, à época que era parlamentar, no INTO, indicando diretores e funcionários furando filas. Bom, ele ainda não respondeu a nossa reportagem sobre a operação de hoje aqui no Rio de Janeiro e também em Brasília. Lá em Brasília, na casa de um dos assessores dele, a Polícia Federal encontrou R$170 mil em dinheiro vivo. Esse dinheiro foi apreendido pela PF. A gente também já sabe que todo esse esquema é um desdobramento da Operação Fatura Exposta, que foi desvendado pela Operação Fatura Exposta, setor de saúde do Rio de Janeiro, mais uma vez no centro das denúncias de corrupção aqui do Rio. Já a Polícia Civil chegou a 2 envolvidos na morte de um policial federal durante uma tentativa de assalto. Fala aí, Igor Dorileu. Os policiais civis chegaram aos suspeitos ontem, durante uma operação no Morro do Castro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os criminosos acabaram mortos durante um confronto com os policiais. Eles foram identificados apenas como Sapo e Teteu e são suspeitos de participar da morte do policial federal aposentado José Dídimo. Ele, que também era diretor do Hospital Alberto Torres, foi assassinado durante uma tentativa de assalto na RJ-104, na altura de Niterói, em outubro. Segundo a investigação, ele teria tentado reagir e
e foi morto a tiros no local. Oi, Natasha. Olha, esse relatório foi elaborado pela Rede Observatório de Segurança, mostrou que no ano passado 1.423 pessoas negras foram mortas em ações envolvendo forças policiais. Esse número representa 86% das mortes decorrentes da intervenção dos agentes do Estado. Isso, de acordo com o relatório, está atrelado principalmente às políticas de enfrentamento do Estado dentro das favelas do Rio de Janeiro. A gente vai trazer os detalhes no Jornal do Rio. E assim a gente encerra o nosso hashtag Band Rio de hoje, mas amanhã a gente está de volta com muito mais informação. Se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações para você sempre saber quando um novo vídeo está sendo postado por aqui. Navegue aí pelas nossas playlists, tem mais conteúdo para você. Tchau, gente, até amanhã!